Olá, meus amigos, meus irmãos, boa tarde, boa noite. Há três grandes maldades que nós podemos cometer contra o poder do Espírito de Deus. Em primeiro lugar, negar a sua existência ou negar o seu poder. Essa é a primeira maldade que nós, homens e mulheres, muitas vezes cometemos na face da terra. Negando o poder de Deus, negando a existência e o poder do Espírito de Deus. Nós estamos fadados a uma vida secular, a uma vida carnal, a uma vida baseada em sentimentos, mas não uma vida espiritual. Sem o Espírito de Deus não existe vida espiritual. Até pode haver espiritualidade, mas jamais uma vida espiritual. Uma vida rica de relacionamento, de reciprocidade. Então, a primeira maldade é essa. Nós evitarmos ou mesmo não confiarmos no poder do Espírito de Deus. Em segundo lugar, é nós crermos, mas utilizarmos o poder de Deus em nossas vidas para a glorificação do homem, mas não para glorificar o Filho de Deus. Ou seja, muitos homens usam o poder de Deus, usam o poder da palavra, usam o poder do Evangelho para benefício próprio, para benefício muitas vezes, digamos, institucional, denominacional, mas não para a glorificação do Filho de Deus, Jesus Cristo. E em terceiro lugar, a terceira maldade que nós podemos cometer é crermos no poder do Espírito de Deus, mas não darmos a ele a devida dimensão. Muitas pessoas pensam que a primeira vontade do Espírito de Deus é nos transformar em homens e mulheres místicos, religiosos, frequentadores de templos apenas, para que nós tenhamos uma religião, ou pior ainda, apenas uma religiosidade. Isso é o que Deus não quer. O Espírito de Deus quer gerar homens e mulheres de uma grande envergadura. A vontade do Espírito de Deus, a vontade da palavra, os propósitos do Evangelho são confeccionar homens e mulheres da melhor estirpe, da melhor qualidade, devidamente inseridos como cidadãos, como verdadeiros representantes de Deus na face da terra. Nós vamos citar três exemplos de pessoas cheias do Espírito de Deus, pessoas que tiveram um comportamento diferenciado na história da Bíblia, homens e mulheres que tiveram uma grande envergadura, mudaram destinos de povos, porque eles creram no poder do Espírito de Deus, se deixaram levar, se deixaram conduzir por esse poder e tiveram as melhores consequências possíveis, e são de conhecimento de quase todas as pessoas que conhecem o Evangelho. O primeiro exemplo que nós vamos dar, eu vou começar por uma mulher, a mulher sunamita. A mulher sunamita era uma mulher que vivia com seu esposo e ela não tinha filhos, mas era uma mulher que tinha visão espiritual. Ela cria no poder do Espírito de Deus. E essa mulher, vendo
ao profeta Eliseu, ela tomou a devida conduta de uma verdadeira mulher que tem uma visão espiritual. Diz em 2 Reis, no capítulo 4, a partir do verso 8, Eliseu e a mulher sunamita. Diz no verso 8: certo dia passou Eliseu por Sunem, onde se achava uma mulher rica, a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que passava por lá, entrava para comer pão. Ela disse ao marido: vejo que este que passa sempre por nós é santo homem de Deus. Façamo-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se-á por ali. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o quarto e se deitou. A mulher sunamita é uma dessas mulheres que tinha a visão de Deus. Quando ela viu o profeta Eliseu passar, e ele passava sempre por ali, perto da sua casa, ela sabia que ali estava um homem que era cheio do Espírito de Deus, um homem temente a Deus, um homem de poder, um homem com intimidade com Deus. Ela teve essa capacidade de ver, a capacidade de perceber: ali vai um homem de Deus. E ela tomou a iniciativa, conversou com seu esposo e disse: vamos construir uns aposentos pequenos, simples, porém bons, para esse homem, para que sempre que ele venha aqui, descanse. E assim foi feito. E Eliseu, sempre que passava por ali, repousava. Então, é uma mulher com visão espiritual. O Espírito de Deus gera mulheres e homens, mas nesse caso aqui, uma mulher, a mulher sunamita, uma mulher com uma visão espiritual. Ou seja, ela percebeu: Deus está presente na vida desse homem, e eu quero esse homem perto de nossa casa, porque certamente nós seremos abençoados. A mulher sunamita era uma mulher que tinha uma visão das coisas espirituais, e ela fez um papel de missionária, no caso albergando ao profeta Eliseu, lhe dando mantimento, lhe dando alimento e lhe dando abrigo. Muitas pessoas não têm uma visão espiritual, nem sequer hoje, como a mulher sunamita. Muitas pessoas olham e não conseguem ver o poder de Deus passar. Ouvem e não entendem nada. São dados testemunhos e são dados demonstrativos. E a palavra de Deus é profusamente pregada, mas muitas pessoas, homens e mulheres, e no caso aqui mulheres, essas coisas não têm nenhum significado para elas, porque o Espírito de Deus não consegue sensibilizar essas pessoas, porque elas mesmas não creem no poder de Deus para as suas vidas. A mulher sunamita creu, abençoou a Eliseu e depois foi abençoada, porque era uma mulher ainda sem filhos, e pela intervenção espiritual do profeta, ela veio a ter um filho. E esse filho, certa vez, adoeceu e faleceu. E o mesmo Eliseu, que havia profetizado que ela seria mãe, o mesmo Eliseu fez ressuscitar esse jovem da morte. Então, esse é o primeiro exemplo, a mulher sunamita, uma mulher com visão espiritual.
uma mulher sensível às coisas espirituais, uma mulher que desenvolve no seu coração o desejo de ter Deus na sua casa, de ter um homem de Deus na sua proximidade e fazer o que for possível para que ele tenha um caminhar cada vez melhor. Hoje há mulheres que têm essa visão, mas a maioria das pessoas não tem a visão das coisas espirituais como teve a mulher sunamita. Então, o Espírito de Deus quer isso, gerar pessoas que tenham visão, que tenham discernimento e que tenham vontade, que tenham fome e sede da presença de Deus em suas vidas. O segundo exemplo que nós vamos citar está no livro de Gênesis, no capítulo 47, nos versos 11 e 12. Fala sobre José do Egito, um homem, bom filho, bom irmão, um homem de uma integridade moral acima de qualquer suspeita. Ele testemunhou do poder de Deus em todo o Egito. Foi respeitado por Faraó e recebeu poder. Lhe foi delegado poder. Tanto o poder vindo de Deus quanto o poder político e também administrativo dado pelo Faraó. Quando ele adivinhou os sonhos do Faraó, ele passou a ser beneficiado. Ele foi assediado pela mulher de Potifar, mas ele manteve a sua integridade. E quando veio a fome em toda a região, somente o Egito tinha provisões, somente o Egito tinha os cereais necessários, graças à grande administração de José, que foi governador do Egito. E quando o seu pai Jacó e os seus filhos os seus irmãos vieram, ele os recebeu com todo amor, com todo carinho, mesmo tendo sido José vítima da maldade e dos ciúmes e da inveja dos seus irmãos, ele perdoou. Então José foi um homem que manteve-se no cativeiro durante 10 anos no Egito. Após ser maltratado pelos seus irmãos, foi vendido como escravo, passou 10 anos cativo, adivinhou o sonho de Faraó, ganhou respeitabilidade, não se deixou levar pelo poder sedutor da mulher de Potifar, e se tivesse feito isso, teria levado desgraça à sua vida e a todo o seu povo. E nós vemos aqui no capítulo 47, versos 11 e 12, o que José fez ao seu pai e aos seus irmãos. Então José estabeleceu a seu pai e seus irmãos e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Então aqui é o segundo exemplo. O primeiro foi o da mulher sunamita, uma mulher com visão espiritual. O segundo exemplo é José do Egito, um grande filho, um grande irmão, um grande administrador, um homem de uma grande integridade, que não se deixou levar pelo poder sedutor de uma mulher poderosa. Não se contaminou
por toda aquela religiosidade do Egito e manteve-se fiel ao Deus Santo de Israel, mesmo em condições adversas. Então o Espírito de Deus gerou nesse homem José. E José é uma pré-figura de Jesus. José foi grande, filho, irmão, cidadão hebreu, servo do Deus Santo de Israel. Homem de uma grande integridade, de uma grande competência e de uma grande confiabilidade, e de uma grande capacidade de perdoar e de uma grande capacidade de reconciliar. É isso que o Espírito de Deus faz nos homens que se deixam tomar por esse Espírito. Então, o segundo exemplo que nós temos é José do Egito, que está em Gênesis, capítulo 47, principalmente os versos 11 e versos 12, que são mais conclusivos. O terceiro exemplo é de um homem que muitas vezes nós nos esquecemos como sendo herói. Samuel. Samuel foi um grande homem. Samuel foi o último juiz, o primeiro profeta. Ele foi sacerdote, ele foi administrador, ele foi homem de guerra, homem de batalhas também. Ele tinha uma grande experiência de vida, uma grande sabedoria e uma grande intimidade com Deus. Um homem de uma experiência fantástica, com grande capacidade de argumentação, com uma capacidade de dar qualquer resposta a qualquer pergunta. Mas foi um homem que, sendo cheio do Espírito de Deus, preferiu consultar a Deus antes de consultar o seu próprio entendimento. Em 1 Samuel capítulo 8, Samuel é procurado pelos anciãos, porque os homens de Israel queriam um rei. Não queriam mais que Samuel fosse o seu comandante, o seu dirigente. O povo queria um rei aos moldes de outras nações. E quando Samuel ouviu isso, Samuel ficou extremamente entristecido, porque ele sabia das consequências dessa decisão do povo. E o que Samuel fez? Samuel argumentou? Não. Samuel fez um grande discurso? Não. Afinal de contas, ele não era profeta, não era também administrador, não havia sido juiz, não era sacerdote. Por que ele não abriu a sua boca? Porque ele foi um dos exemplos da Bíblia de homem totalmente capacitado, mas dependente da intervenção de Deus. E nesse momento, Samuel não articulou palavras, ele apenas submeteu-se à vontade soberana de Deus. Em 1 Samuel, capítulo 8, verso 6, quando Samuel foi procurado pelos anciãos, e diz o texto: porém esta palavra não agradou a Samuel quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Samuel orou ao Senhor. Ele prostrou-se ao chão e perguntou a Deus: qual é a tua vontade? Hoje muitos homens se acham muito preparados pelo conhecimento teológico, pelo conhecimento bíblico,
pela sua autoridade, pela sua liderança perante uma congregação. E não perdem a oportunidade de fazer um grande discurso. Sim, Samuel poderia ter feito isso. E Samuel tinha todos os recursos necessários para fazer ali um grande discurso, uma grande exortação, um grande aconselhamento a todos aqueles homens que buscavam um rei aos moldes de outras nações. Mas ele calou-se e orou ao Senhor. Então, o Espírito de Deus gera homens com essa envergadura. Homens que em quaisquer situações, e numa situação delicada como essa, mesmo sendo um homem experiente e altamente capacitado, o Espírito de Deus gera homens que decidem e vivem segundo a direção de Deus. Esse é um terceiro exemplo. Nós vimos então a mulher sunamita, uma mulher com visão espiritual. José do Egito, o exemplo do filho, do irmão e do homem que manteve a sua integridade e a sua fidelidade ao Deus Santo de Israel, mesmo em terras completamente profanas. E em terceiro lugar aqui nós temos Samuel, o grande homem de Deus, que naquele momento preciso priorizou, vai prevalecer a vontade de Deus nessa situação. E fazendo isso, realmente prevaleceu a vontade de Deus nesse momento. Porque no verso 7 diz: Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Então, Samuel, na sua sabedoria, na sua experiência, soube calar-se para que Deus falasse. Ele se calou, não argumentando, não discursando, para que Deus manifestasse a sua vontade. Assim nós temos esses três exemplos bíblicos, temos muitos e muitos outros. Citamos apenas três: Samuel, a mulher sunamita e José. Homens direcionados pelo Espírito de Deus. Homens e mulheres com visão espiritual. Homens dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Homens que fizeram a diferença na vida de muitas pessoas e no destino mesmo de muitas nações. Então, nós devemos também nos deixarmos conduzir pelo Espírito de Deus, consultando na palavra revelada e consultando também em oração, porque Ele é o dirigente maior e melhor de nossa vida espiritual. Então, o Espírito de Deus nos dá caráter, integridade, visão espiritual, sabedoria, amor, misericórdia, competência e habilidade de todo tipo. Esses três personagens, eles conglomeram em dois homens e uma mulher o poder que Deus pode exercer na vida daquele que está disposto a crer, naquele que está disposto a receber a orientação do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus abençoe você. Tenhas um dia bom na presença de Deus. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.